em outros canais, né? Mas o que eu estou afirmando nesse meu texto, né? Existe basicamente duas linhas, né? Como nós estamos numa sociedade de classes, né? Existe uma linha avançada e uma linha atrasada, né? É claro que você vai ter centenas de sublinhas, de divergências, de grupos, etc. Mas, no geral, a nossa sociedade ela se divide entre a linha que defende a superação de um sistema falido, apodrecido, que é o capitalismo, no nosso caso, um capitalismo com características semicoloniais e semifeudais, é o que eu trabalho no texto, e uma linha que não questiona e não quer superar esse sistema, mas quer ou mantê-lo como está, no caso da classe latifundiária e burguesa, né? Ou pegar alguma migalha que esse sistema pode passar para as pessoas pobres. Então, de qualquer forma, mesmo aqueles que querem só as migalhas, no fundo, eles coadunam com aqueles que não querem dar nem as migalhas. Então, eles estão dentro de uma mesma linha, que é a linha de manutenção do sistema, seja mantê-lo para querer alguma migalha, seja mantê-lo para não ter migalha nenhuma. Por isso que eu falo das duas linhas de interpretação, né? Na questão agrária, nós temos uma linha que eu chamo de linha democrática, que defende a luta pela terra vinculado a uma organização de base, e nós temos uma linha burocrática, que pensa a forma de conquistar a terra por dentro do Estado burguês, latifundiário, no caso brasileiro, que presta serviços ao imperialismo. Então, são duas linhas de disputa no campo da luta de classes, né? E o fato de você ser da classe trabalhadora não significa necessariamente que você tenha a ideologia da classe trabalhadora. Por isso que você pode ter muitas organizações de trabalhadores, mas que estão numa linha reacionária, né? Eu apresento no meu texto alguns autores, na primeira parte do texto, quando eu falo das duas linhas de interpretação teórica da questão agrária no Brasil, porque ali também estava uma disputa de linhas entre aqueles que não viam a questão agrária ou a luta pela terra como parte da luta pela transformação radical da sociedade brasileira, e aqueles que afirmavam que era preciso resolver a questão agrária se quiséssemos avançar para a democratização e a transformação do Brasil, né? Então, dentre os autores que eu utilizo no texto, tem o Caio Prado Júnior, que é um dos principais, cuja defesa do Caio Prado é que a luta pela terra, a questão agrária, ela não é essencial no país, porque o Brasil já teria nascido capitalista, e no capitalismo a luta principal é entre a burguesia e o proletariado, é urbana, é sindicalismo rural, não é luta camponesa, não é luta por reforma agrária. E apresento outros 3 autores, 2 deles vinculados, inclusive, ao PCB, o Partido Comunista do Brasil da época, que é o Nelson Werneck Sodré e o Alberto Passos Guimarães, que colocam o Guimarães, no seu livro 4 séculos de latifúndio, ele apresenta a história aí do Brasil, colocando como que o latifúndio sempre é o eixo estruturante da sociedade, e que, portanto, romper com esse eixo é condição sine qua non para o avanço democrático para o Brasil e para a futura transformação do país até numa sociedade socialista, mas não é indispensável fazer a luta pela terra antes disso. Então, eu utilizo bastante esse autor. Ele também, o Alberto Passos, apresenta argumentos bastante sólidos para afirmar as características semifeudais e semicoloniais do Brasil, né? Ele não diz que o Brasil é feudal e nem colonial, mas ele trabalha com a categoria de semicolonial e semifeudal. O Nelson Werneck, eu utilizo parte de textos dele que demonstram como que o imperialismo, de fato, domina
né, os países subdesenvolvidos, né, inclusive domina pelo próprio latifúndio, né? E um outro autor muito importante também, pouco estudado no Brasil, inclusive nas academias, que é o Josué de Castro, né, que não era marxista, mas que era um intelectual muito preocupado com as questões da fome, por exemplo, né, e que também vai estudar, a partir do próprio Alberto Passos Guimarães, né, a questão agrária no Brasil, e vai constatar depois, na obra magistral dele, Geografia da Fome, que o José de Castro escreve, que não é possível resolver nenhum problema do Brasil, acabar com a fome, outras coisas, se não acabar com o latifúndio. Isso ele dizia lá nos anos 40, 50. Tá? Então, isso não mudou de lá para cá. Então, o latifúndio, a concentração... Hoje temos latifúndio de novo tipo, o Marlo trabalhou esses conglomerados aí rurais, que são um novo tipo modernizado de latifúndio, mas continua a concentração de terra muito grande no país. Né? Então, dentro dessas duas linhas de debate dos anos 50, 60, 70, né, que se coloca a perspectiva da transformação social. Como é que fica a luta pela terra nisso? Ela é necessária, não é necessária? Ela é atrasada? Ela é uma luta, né, no caso brasileiro. Bom, e o que essas duas teorias, como é que elas se vinculam com a prática da luta dos movimentos camponeses que lutaram pela terra no nosso país? Eu, embora aponte no meu texto e reconheça na minha pesquisa a existência de centenas de lutas camponesas no nosso país, começando com os indígenas, passando pelos negros, dos quilombos, né? Mas eu faço um recorte dos anos 50, 40 para cá, para pegar dois grandes movimentos ali, que é as ligas camponesas dos anos 50 e 60, e depois o MST em 84. E dentro das ligas camponesas, eu faço a análise de qual era a teoria científica que guiava as ligas camponesas, né? E aí eu constato que há, pelo menos ali dentro das ligas camponesas, três linhas, né, assim, uma do sindicalismo católico, outra do sindicalismo do PCB, e a linha ligada ao Francisco Julião e ao Josué de Castro, que militou com o Francisco Julião, né, em defesa da reforma agrária. Então, são três grupos, na verdade, que se dividem em duas linhas, né? Só como o título do texto é duas linhas, né? Então, você tem o PCB e o sindicalismo católico defendendo que a luta não seria uma luta por destruição do latifúndio, mas uma luta trabalhista, de direitos trabalhistas para os camponeses, porque considerava que o Brasil já era capitalismo, portanto, a luta não seria mais pela reforma agrária, seria pelos direitos trabalhistas, e por essa luta mobilizaria, organizaria o proletariado urbano e rural para lutar na Revolução Socialista. Mas a linha do Francisco Julião, com as ligas camponesas, era uma linha aparentemente mais atrasada, porque eles ainda estavam lutando por reforma agrária, e o lema deles era reforma agrária na lei ou na marra. Foram os que mais radicalizaram, os que mais causaram problema para o sistema e os que mais amedrontaram, inclusive. Tanto que quando vem o golpe militar em 64, as ligas camponesas são destruídas, né? Presos, torturados, mortos, porque elas, de fato, defendiam a revolução agrária, né? Que, quando você fala reforma agrária na lei ou na marra, né, amedrontou, e, de fato, as ligas fizeram muito barulho no Brasil inteiro e amedrontaram o sistema. Então, a minha análise é que as ligas camponesas, esse setor das ligas camponesas, né, estava mais avançado da perspectiva da transformação mais radical no nosso país. Bom, com a ditadura militar, as ligas camponesas elas são destruídas, né? Aí nós sabemos todos como que a ditadura militar dizimou milhares de lideranças do campo brasileiro. E nós só vamos ter uma reorganização nacional a partir de 84, com o MST. Nesse período teve muitas lutas, né? Guerrilhas, inclusive, mas com a redemocratização surge, então, o Movimento Sem Terra, que, mais uma vez, amedronta todo o sistema imperialista, inclusive, que foi colocado, inclusive, pelos Estados Unidos como movimento terrorista,
quando radicalizou nas ocupações de terra, né, com o lema ocupar, resistir e produzir. Então, teve um período do movimento sem terra que, embora a linha teórica do movimento não se vinculasse à linha teórica da reforma agrária na lei ou na marra, se vinculasse mais a uma reforma agrária por dentro da ordem, como dizia Florestan Fernandes, né? Mas as massas radicalizavam, e, portanto, isso estremecia o nosso país, né? Mas, analisando os documentos que eu fiz dos próprios congressos do MST, eu também militei muitos anos junto, né? Fui observando isso na prática, mas não por isso, né? Não há, na perspectiva teórica do MST, por exemplo, né? Não é a perspectiva teórica da luta camponesa pelo fim do latifúndio. A luta camponesa que o MST buscou organizar vincula-se a uma teoria de pressão ao Estado para que o Estado faça. E, com o passar do tempo, isso foi indo cada vez mais para a direita. Ao chegar, por exemplo, na eleição do PT, se observar os documentos dos congressos, a gente observa que a palavra latifúndio some dos documentos, né? Vai sendo substituído por políticas públicas, educação do campo, agroecologia, e o latifúndio desaparece, e a luta contra o latifúndio desaparece, ou seja, vincula-se a uma linha reformista e que, na prática, nem sequer a reforma acaba saindo. Então, acho que já foi quase meu tempo, mas só para fechar aqui, que eu concluo de tudo isso, né? Bom, primeiro, sem uma teoria guia, sem uma teoria científica, não há uma prática transformadora. Então, o ecletismo que esteve presente, por exemplo, no MST, né, ele necessariamente levou o movimento para o que ele é hoje, uma ONG, uma organização não governamental, que se adequa perfeitamente dentro do sistema latifundiário brasileiro, dentro do imperialismo, por falta de aprofundamento teórico, né, de o que significa a luta pela terra no nosso país. Não é qualquer coisa, né? Também, essa teoria científica, ela é substituída, né, isso não é só do MST, eu estou falando da questão agrária, mas no sindicalismo também, onde a própria Virginia Fontes citou isso, o Nildo Orix, né, como é que o movimento dos trabalhadores do Brasil, ele vai abandonando a teoria científica, o materialismo histórico dialético, o marxismo, e ele vai caindo nas crenças eleitorais, né, nas lutas de minorias, né, nas reformas, na possibilidade de humanizar o capitalismo, na possibilidade de achar um espaço pequeno sem mudar o sistema. Bom, a gente percebeu, então, que do governo Lula para cá, do próprio PT, contraditoriamente, o latifúndio respirou tranquilo. Por quê? Porque houve aí um grande... O Marlon até colocou, depois se ele tiver, até acho que cabe essa pergunta, né? Esses bilhões que o BNDES investiu foi para quem? Porque a gente fala assim que foi para a agricultura, mas para quem da agricultura? Né? Porque para os pequenos, as políticas públicas existiram em doses bem homeopáticas e com muitas migalhas. Para o grande, possivelmente tenha da maioria do bolo, né? Como é normal agora, como está ocorrendo, né? Você tem 600 aí para as pessoas e 1 bilhão e trilhão lá para os bancos. Então, a política agrária brasileira foi isso também no governo do PT. A cooptação que se fez, né, das próprias lideranças deu um respiro para o latifúndio. Não houveram mais ocupações de terra de 2002 para cá. Muito raro. Na nossa região houve, mas houve, inclusive, contra a vontade de grande maioria da direção nacional do MST, porque as massas precisavam de terra, que nós temos
uma divisão aí, mais de 2.000 famílias que dividiram por conta própria, mas não porque a teoria do MST dizia isso, porque as massas desrespeitaram a suposta teoria que eles tinham, que é do Estado fazer a reforma agrária. Mas foi, por que eu digo temporariamente? Porque, para fechar a minha fala, né, as lutas no campo, elas nunca cessaram no nosso país, nunca. Não é porque não tem movimento organizado lutando que os camponeses não estão lutando, né? O professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, quando fez uma fala aqui para nós, ele deixou assim meio cravado na nossa memória, né, que o campesinato brasileiro, ele é muito, muito maior do que qualquer movimento que existiu e que existirá. Então, o que nós temos de gente lutando no campo, indígenas, né, ribeirinhos, poceiros, quilombolas, acampados, assentados, pequenos agricultores, o tempo todo. E o que nós temos de gente sendo assassinada no campo por lutar também nunca cessou. Não é verdade que no governo do PT acabou a violência no campo. Não acabou. A própria CPT, quando faz o seu relatório anual, demonstra a quantidade de camponeses indígenas que foram assassinados naquele período. Muita gente mesmo. Com isso, eu não estou querendo dizer que este ou aquele governo é melhor, eu estou querendo dizer o seguinte, que nenhum governo no nosso país teve a coragem de enfrentar o latifúndio. E por isso que o nosso país continua um país dependente, semicolonial, dominado pelo imperialismo, tendo como eixo estrutural dessa dominação a concentração de terra e o latifúndio. Então, certamente, esse aguçamento da crise do capitalismo pelo próprio Covid vai aguçar também os trabalhadores da cidade que foram expulsos do campo a se organizar para lutar, assim como estão fazendo já muitos camponeses hoje, nesse exato momento no nosso país inteiro, né? Então, eu encerro por aqui a minha fala de forma bastante otimista, que um dia, com muita luta, o povo brasileiro vai conseguir exterminar esse câncer no nosso país.